chamou desde o meu nascimento, no ventre da minha mãe. Meu nome lhe mencionou, fez minha boca como uma espada gorda na sombra da sua mão. Ele me guardou desde o dia em que eu o conheci. Para sempre minha vida eu comprometi. Deixa aqui, pode contar comigo, para o que der e vier. Sou seu amigo, ele me fez escondida. E me botou em sua chama, e pode me lançar pra onde quiser contigo. Não tenho tempo a perder, vivo pra glória de Deus. Seu sacrifício por mim não será em vão. Em cada passo que dou, eu tenho dele, do seu espírito, da sua unção. Desde o dia em que eu o conheci, para sempre minha vida eu comprometi. Deus sabe que pode contar comigo, para o que der e vier. Sou seu amigo, ele me fez flecha corrida e me guardou em sua chama e pode me lançar pra onde quiser nos Deus. Faz o show, meu irmão! Desde o dia em que eu o conheci, para sempre minha vida eu comprometi. Deus sabe que pode contar comigo, para o que der e vier. Sou seu amigo, ele me fez flecha corrida e me guardou em sua chama e pode me lançar pra onde quiser, pois ele é Deus e sabe que pode contar comigo para o que der e vier. Sou seu amigo, ele me fez flecha corrida e me guardou em sua chama e pode me lançar pra onde quiser, pois ele é Deus. Tem um delay aí, não tem? Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? A paz de Cristo a todos. Pastor Denilson Andrade aqui, estamos começando mais um Resenha com Moisés. Senhoras e senhores, estamos ao vivo, como vive o nosso Deus, e eu tenho certeza que hoje vai ser uma bênção, vai ser incrível. Já está conosco o reverendo pastor Luiz Leite, e eu tenho certeza que vai ser um tempo de aprendizado, um tempo de muito crescimento. Então, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Quero pedir duas coisas a você. A primeira, que você compartilhe. É importantíssimo que você compartilhe. Quando você compartilha uma live, você, além de possibilitar que seus amigos, seus parentes, aqueles que estão nos seus perfis, né, de Facebook, tenham acesso a esse conteúdo, você mostra para o algoritmo do Facebook a relevância dessa live. Então, muita gente demora um pouquinho para chegar, porque as pessoas
o Facebook demora para mostrar. Então, quando você compartilha, o algoritmo do Facebook entende que a live tem relevância e, bang, ele faz com uma velocidade maior para que as pessoas tenham acesso. Então, eu quero pedir mais uma vez que você compartilhe. O segundo pedido que eu faço é que você escreva a cidade aonde você está, que eu quero mandar um abraço muito apertado para você. Escreva o seu nome e a sua cidade. Amém, gente? Vai ser um tempo incrível. Já tem muita gente já conosco e eu já vou mandar um abraço para o pessoal que já está conosco aqui. Gisele Andrade, minha esposa. Beijo, meu amor. Te amo. Nelly Pereira, minha mãe. Beijo, mãe. Deus te abençoe. Também te amo. Diego Ponte está conosco. Deus te abençoe. Denise Damasceno, Deus abençoe. Tem um irmão aqui que eu não sei o nome dele, rapaz. O nome dele é um nome complicado de pronunciar. Eu não sei se eu arrisco ou não. Irei, acho que é isso. Para o é meu aqui. Meu portunhol está meio baleado. Mas seja bem-vindo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Deixa eu ver quem tem mais aqui. Não conseguiu soletrar o nome dele, não? Ah, rapaz, eu não sei. Eu tentei aqui. Deve eu falei. meu amigo. Iré Bissain, eu acho que é isso, mas ele é espanhol. Graças, Deus lo bendiga. Estamos ligadinhos aqui, pastor Luiz, querido, e pastor Denilson, amém. Ele botou aqui, um saludo desde bendiciones para vosotros, amém. Glaucia Lima, Deus te abençoe. Regina Azevedo, daqui de São Fidélis, Deus te abençoe. Vera Vieira, Deus também te abençoe. Compartilha aí, gente. Compartilha. O pessoal tá chegando de Petrópolis. Alô, galera de Petrópolis! Um abraço! Deus abençoe o pessoal de Petrópolis aí que tá chegando firme junto conosco. Vou botar uma música aqui a pedido do pastor Luiz Leite, uma música que ele gosta, um hino que ele gosta. Enquanto a música estiver tocando, você vai compartilhando, gente. É importantíssimo que você compartilhe, é importantíssimo que você dá o seu joinha aí, é importantíssimo que você comente e participe, porque tem muita coisa legal e eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Prepara seu coração, pega papel e caneta aí para você anotar tudo aquilo que será falado, tudo aquilo que será ministrado aqui. Eu creio que o Espírito Santo vai usar a história do pastor Luiz Leite para motivar a fé, para inspirar você e para instruir você no nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir a música Eu Te Exalto e a gente já volta. Vai compartilhando, vai comentando e eu vou mandar um abraço para você daqui a pouquinho e a gente já começa. Ô, Denilson, nós estamos no ar. Só para te adorar, vim só para dizer te amo, Pai, és tudo para mim, e eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, ó Pai. Vim só pra te adorar, vim só pra dizer te amo, Pai. Eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, eu exalto teu Pai. Eu te exalto, eu te exalto, eu te exalto, ó Senhor,
eu te exalto, ó Senhor. Eu te exalto, Senhor Jesus. Glórias a Deus, minha gente, eu te exalto. Exaltado seja o nome do Senhor. Muita gente está chegando aqui. Esse irmão que eu falei aqui, na verdade, ele é um missionário, eu acho que ele é pastor, está no campo missionário, ele e a esposa dele, missionária Irineu. O nome dele é Irineu e o nome da missionária é Matildes. Eles estão de Sevilha, ou Sevilha. Alô, galera de Sevilha! Sevilha. Deus abençoe. Amigos. Conhece eles? Paz, Irineu, paz. Deus abençoe vocês. Deixa eu ver quem mais está aqui com a gente aqui. Parará. Na área. Isso. Alessandro Peçanha, lá da Segunda de Campos. Alô, galera de Campos! Um abraço! Deus abençoe o pessoal aí de Campos. Vai escrevendo aí o seu nome, vai escrevendo o nome da sua cidade. Não deixe de compartilhar, minha gente. É importantíssimo que você compartilhe para que outras pessoas tenham acesso ao conteúdo. Pastor Luiz Leite, tudo bem com o senhor? Dá um alô aí para o pessoal. Um abraço, pastor Denilson. Obrigado do convite. Bom demais estar aqui com você. Essa experiência é nova para mim. Se eu fizer alguma coisa errada, você me corrige, tá bom? E eu quero dar um abraço já no pessoal que já chegou, que está com a gente amiga. O Irineu e a Matilde, que você citou aí, são irmãos nossos, amigos nossos. A Matilde de longa data. O Irineu eu conheci recentemente quando estive em Portugal e fizemos uma linda amizade. E com todos que já estão aí, que já entraram, o Diego, você citou aí algumas pessoas, não me lembro de todos agora, mas sejam todos muito bem-vindos. Uau, tá chegando aqui também a Ana Cristina. Deus te abençoe, Ana Cristina. Cássia Costa, Deus te abençoe. César Guimarães, lá de Vinhateiro, de São Pedro da Aldeia. O melhor X-Tudo de São Pedro da Aldeia é do César Guimarães. Quando você for passar férias lá, vai lá com o meu X-Tudo. César Guimarães é membro do pastor Leonardo, lá de Vinhateiro, do distrito de Cabo Frio. X-Tudo é top. E não ganho nada para fazer o merchandising. Ele é benção. Tatiana Badari, Deus te abençoe. O Badari, de Joanópolis. Alô, galera de Joanópolis! Um abraço! Oh, aleluia! Joanópolis, pessoal de Joanópolis aqui. Tarama, né? Outras pessoas têm acesso aos... É mesmo? O pessoal está aqui firme e forte. A Cássia de Vinhateiro, mais uma aqui. Gente nossa, né? Mais uma aqui de Vinhateiro, de São Pedro da Aldeia. Alô, galera de São Pedro! Um abraço, Deus abençoe. Minha gente, nós vamos começar. Aguça o teu ouvido aí, preste atenção. Nós vamos começar. Então, compartilhe. Enquanto estiver conversando, compartilhe. Enquanto estiver conversando, comente. Dá o joinha, porque vai ser bênção, vai ser incrível. E eu creio que o Espírito Santo vai nos conduzir. Resenha com Moisés é um bate-papo em que eu converso com homens de Deus que Deus tem levantado nesse tempo, nessa geração, e tem uma jornada ministerial, né, com lastro, com ação do Espírito Santo. Tenho conversado com muitos homens de Deus que têm trazido experiências, têm trazido inspirações, insights. Eu tenho certeza que hoje não será diferente. Pastor Luiz Leite é um homem que Deus tem levantado nessa geração e eu creio que ele vai ser um instrumento de Deus para você e para a sua vida. Pastor Luiz Leite, quando a gente olha para a história de Moisés, a gente observa que uma das coisas marcantes na história dele é o nascimento, né, quando ele já nasce debaixo de uma sentença de morte, né, Faraó havia sentenciado os meninos que nascessem já para serem mortos, né, ou mortos pelas parteiras, e ele rompe isso. E o outro momento que é incrível é quando ele é chamado por Deus na sarça ardente. E eu quero que o senhor fale para todos os amigos e amigas que estão nos acompanhando
como foi a sua sarça ardente? Como foi o seu momento de chamado? Como foi o seu início? Como que Deus conduziu os seus passos no início do seu ministério? Especificamente o chamado, não é isso? Isso. Isso, beleza. É que, para mim, aqui está picotando um pouco a voz, então eu perco algumas coisas, me desculpa. Tá bom aí o som para vocês, tá? Tá, aqui tá bom. O senhor quer que eu repita? Okay. Não, já entendi. O meu chamado, ele se deu na minha juventude. Eu estava numa mini convenção de jovens na cidade de Teresópolis. E, displicente com o evento propriamente dito, eu estava lá a fim de fazer amizade, conhecer as meninas, e o pastor Gessi, ele ministrava um estudo de manhã, quando eu passei pela sala, pela audiência, e ele falou uma frase que me impactou. Ele disse: vocês daqui a pouco vão voltar para casa, e o que vocês vão dizer aos seus pais e aos seus líderes que Deus fez nas suas vidas? E aquilo mexeu comigo, porque eu não tinha participado de nenhuma palestra, eu não tinha participado de nenhuma oração, eu não tinha participado de nenhum culto, eu estava no movimento. E aquilo mexeu comigo e eu procurei a sala de oração. Chegando lá, tinha um grupinho orando num canto, e como eles já estavam em oração, eu busquei um outro canto da sala para orar. Dobrei o meu joelho, comecei a orar, pedi perdão a Deus por ter vivido esse tempo de convenção displicentemente, e que, se ele me perdoasse, ele me desse uma experiência para eu voltar com alguma em Petrópolis, na minha igreja. Para minha surpresa, uma irmã que orava com eles, a irmã Irene, ela foi membro na igreja metodista wesleyana em Benfica. Ela saiu daquele grupo e veio em minha direção, colocou as mãos sobre a minha cabeça e me chamou pelo nome. Ela não conhecia o meu nome, ela não sabia o meu nome, mas ela citou o meu nome porque era o Espírito Santo que estava falando na boca dela, e disse que ele estava me separando para uma obra que eu, dentro de poucos dias, saberia exatamente qual era. E quando eu cheguei em Petrópolis, o pastor José Moreira da Silva, meu pai na fé, quem me batizou, quem me evangelizou, ele me convidou para participar da assembleia na direção dos jovens. E eu recusei, muito temor, né? E ele insistiu, e eu perguntei a ele quem é que iria concorrer comigo, ou eu iria concorrer com eles, né? E ele citou 2 nomes que eram muito fortes, ao meu ver, muito fortes. E aí eu falei: então o senhor pode colocar meu nome, porque eu sei que eu vou perder mesmo, né? E, para minha surpresa, eu fui eleito. E logo no mês de janeiro, a gente fazia a primeira reunião do ano para a diretoria, formar a diretoria, aquela coisa toda. Eu me preparei um texto bíblico. Quando eu me coloquei na frente da juventude, eram mais ou menos uns 60 jovens na primeira reunião do ano. Quando eu me coloquei na frente deles, que eu olhei para eles, o Espírito Santo falou profundamente no meu coração, que ele tinha colocado um pequeno rebanho nas minhas mãos, e ali eu entendi que era o pastorado, que era o ministério, e corri para o seminário, e enfim, estou onde estou. O pessoal que está nos acompanhando, vocês vejam como é que são as coisas, né? O pastor Luiz Leite foi para um congresso, né? Estava lá e o Espírito Santo encontrou com ele lá. Então, às vezes, você vai para uma situação achando, né, que está indo só por ir, está naquele lugar só por estar, mas, na verdade, é um propósito de Deus. Deus está te conduzindo para o local do chamado. Bendito seja o nome do Senhor. Meu pastor, o Moisés, ele é chamado por Deus, é convocado por Deus, e aí ele vai ter, né, vários desafios
desde aquele momento em que ele sai, né, do Monte Sinai e volta para o Egito. Ele tem até o conflito interno, né, de querer dizer para Deus que ele era gago, que ele não tinha condições. Depois, quando ele volta, ele tem que ele desafia Faraó, ele desafia, né, os magos de Faraó, todas as pragas que acontecem, depois o Mar Vermelho, enfim, ele vem disputando, vamos dizer assim, com grandes desafiadores. Ele teve muitos desafios ao longo da sua jornada. E eu queria que o senhor falasse para a gente quais foram os faraós que o senhor teve que superar, pelo menos 4 ou até 4, pode ser 4 ou até 4 fases, situações, circunstâncias que o senhor teve que vencer em Cristo, assim como Moisés venceu o faraó. Desafios que o pastor Leite superou em Cristo. O primeiro desafio foi entender realmente o chamado. Como eu disse para você, eu corri para o seminário, mas ao longo de 3 anos, foram 4 anos de seminário, na verdade 5, porque teve um ano que eu desci a Nilópolis para fazer a administração eclesiástica, porque eu fiz o seminário unido e não ser forte. Então, eu tinha que fazer a complementação. Mas até o 3º ano, eu não dizia que eu seria pastor. Eu tinha uma luta interior, porque eu tinha os meus sonhos. Eu tinha os meus ideais, eu tinha outro projeto de vida traçado para mim e eu estava correndo atrás disso, né? Quando tudo isso aí aconteceu, essa reviravolta de Deus na minha vida. Então, o primeiro faraó tem um nome, Luiz Leite. O primeiro faraó foi a superação no sentido de vencer a mim mesmo e deixar Deus governar a minha vida. Então, eu estudava, mas dizia que estava fazendo curso teológico só para aprimoramento, para a liderança da juventude, e que esse negócio de pastor não era para mim, não. Quando foi do 3º para o 4º ano, a pressão espiritual, o chamado do Espírito para que eu soltasse as rédeas e deixasse ele conduzir, foi muito forte. Eu procurei 2 pastores. Eu procurei o meu pastor, o pastor Moreira, e pedi a ele que me orientasse, perguntei a ele se ele via um chamado pastoral na minha vida. E aí o pastor Moreira começou a dizer, Luiz, está aqui. E eu sentei ao lado dele, na sua casa, e ele começou a contar a história da vida dele. E ele passou por muitas dificuldades. Morando em uma casa em que não tinha móveis, e porque se dedicou ao ministério, morando em favela, morando em situações que eram bem diferentes das do costume dele. E no final daquela fala dele contar a sua experiência ministerial, de chamado de vida, ele me disse algo que mexeu e moveu meu coração para a rendição ao que Deus tinha para mim. Ele disse assim, Luiz, se eu tivesse que passar tudo isso novamente, eu faria com alegria, porque Deus guardou e me abençoou ao longo dessa história toda que eu te contei. Eu estava temeroso, né, com tudo que poderia vir a ser o ministério pastoral, e eu saí dali com vergonha de mim mesmo, né? Por que eu estava questionando tanto um homem na altura da vida dele, da idade dele? Se Deus tivesse chamado com a idade que ele estava naqueles dias, ele estaria disposto a largar tudo. E por que eu estava questionando esse chamado na minha vida? E aquilo me fez render. O outro que eu procurei, o bispo Elisiário, está nativo até hoje, bispo na 2ª região. Eu fiz a mesma pergunta que fiz para o pastor Moreira,
E o bispo Elisiário disse o seguinte, que se eu estava procurando ouvir dele alguma resposta, com esse questionamento, se ele via um chamado em mim e se eu estava à procura de uma resposta em relação a isso, é porque realmente eu tinha um chamado. Porque quem não tem, não faz esse tipo de pergunta, né? Quem não procura um diálogo como esse, né? Só quem tem um chamado que se questiona a respeito disso, né? Então, que eu me tranquilizasse a alma, deixasse Deus conduzir a minha vida para o destino que Ele tinha para mim. E é isso aí. Esse foi o primeiro grande faraó. O segundo grande faraó, eu acredito que foi, assim, a questão de para onde ir, a itinerância, né? A itinerância, eu sempre aceitei bem a itinerância, como aceito até hoje, mas a incógnita, para onde será o primeiro lugar, a primeira igreja? E ela chegou para mim de forma surpreendente, porque eu fui para o concílio aqui, era uma região só. Em 87 é que as regiões foram formadas, né? Então, naquele ano de 87, eu me apresentei e fui nomeado colaborador. Hoje é aspirante. Naquele tempo era colaborador. O bispo Gessé Teixeira de Carvalho me nomeou colaborador do pastor Uziel Ataíde Pereira no Itamaraty, em Petrópolis. A minha igreja, a igreja que eu nasci na fé e que eu cresci lá por 10 anos. Então, o pastor Uziel fez a primeira reunião comigo, pós-concílio, dizendo que eu seria pastor da juventude, traçou os propósitos, os projetos. A congregação do Meio da Serra, que hoje é a igreja, eu continuaria indo para lá durante a semana, ministrar, mas que no final de semana eu estaria ativo na sede com a juventude. Muito bem, essa era a direção que eu tinha para aquele momento. Eu trabalhava numa loja de fotografias, eu fui fotógrafo profissional, e eu estava abrindo a loja numa segunda-feira aqui em Petrópolis. Às segundas-feiras as lojas abrem 1 hora, chamado Semana Inglesa, né? E sábado vai até às 6 da tarde. Então, eu estava abrindo a loja e o pastor Rogério Pereira dos Santos, que hoje é copastor comigo aqui na Central de Petrópolis, ele trouxe um recado do pastor Uziel, que naquela ocasião ele morava com o pastor Uziel. E ele trouxe um recado do pastor Uziel que eu deveria ligar para o bispo Elisiário em São Paulo. Saí da loja, fiz a ligação, acho que foi no dia seguinte que eu liguei, e o bispo Elisiário disse que precisava de um obreiro, Rolim de Moura. E ele brincou comigo perguntando se eu sabia onde era isso. Eu falei, se o senhor não disser, eu não sei onde é. E aí ele me falou que era Rondônia e que havia uma necessidade de uma igreja, de um povo lá, uma igreja iniciante, nascendo, e que ele precisava urgentemente preencher essa vaga, e que ele tinha conversado com o bispo Gessé, e o bispo Gessé disse assim, olha, eu já nomeei o rapaz. Já nomeei. Se o pastor Uziel aceitar e liberá-lo, e ele também aceitar a sua proposta, eu libero ele, não vou retê-lo aqui, não. E assim foi. O pastor Uziel liberou, pediu que eu ligasse para o bispo Elisiário, e aí eu fui avisar minha esposa, né? Foi babado. Eu chamei um casal de padrinho de casamento para avisar ela. Eu estava 1 ano casado só, apartamento montadinho, 1 ano? novinho. 1 ano casado, 1 ano. E aí a gente tem que vender tudo, porque era longe, não podia levar mudança, barbaridade, né? E aí eu comuniquei a ela e a gente fez uma prova com Deus. Eu tinha 10 dias para vender tudo, me preparar para a viagem.
E nós fizemos uma oração naquela noite, dizendo ao Senhor, nós queríamos fazer uma prova de Gideão, né? Nós queríamos vender os móveis para uma única pessoa e que ele arrematasse de uma só vez dentro desses 10 dias. No terceiro dia, apareceu o comprador e arrematou toda a nossa casa. Eita. A gente ficou sem móveis, sem nada, então a gente só tinha uma direção para ir para Rolim de Moura. Rondônia. Esse aí foi... E chegando lá, a gente enfrentou a diferença de cultura, porque eu sempre fui cidade, eu nunca fui de campo. E lá era predominantemente uma cultura agrícola, né? Os irmãos plantavam, cultivavam, e eu não tinha experiência nenhuma. Acabava o culto, ficava aquela rodinha de irmãos conversando, e eu chegava para conversar com eles, ninguém falava do Flamengo, ninguém falava de Fla-Flu, ninguém falava ninguém falava de nenhum assunto trivial que eu estava habituado. O assunto trivial deles é o plantio do milho, o plantio do café, a lavoura tal, e aquilo ali foi um faraó, na verdade, porque embora todos nós éramos brasileiros e falávamos o mesmo idioma, mas o nosso estilo de vida era totalmente diferente. E eu tive que buscar essa adaptação, tive que buscar a compreensão disso, me render também diante dessa realidade e dizer, olha, eu vou precisar ser uma pessoa do campo, eu preciso ser alguém que conheça. E aí eu mergulhei, Denilson, pastor. Eu fui de cabeça e, graças a Deus, fiquei por lá 5 anos. Eu acredito que esse foi um grande faraó. Eu não tenho 4 faraós, não. Eu acho que essa primeira dificuldade no início... Não tem problema, assim, não. Uma barreira... Acho que é isso. O senhor... Pode falar, desculpa, pode falar. Não estou te ouvindo. Espera aí. Tá picotando aí para o senhor? O senhor está conseguindo me ouvir bem ou está picotando? Está picotando? Tá picotando, tá cortando. Faz o seguinte, sai e volta. Sai e volta. Fecha aí e volta. No mesmo link. Eu vou te aguardar aqui. Minha gente, olha só, o pastor Luiz Leite está com problema na conexão, ele vai sair e vai voltar. Eu quero que você comenta aí se você está gostando, se você está curtindo. Esse início está sendo muito legal, né? A gente está ouvindo um pouquinho do início da história ministerial do pastor Luiz Leite e está sendo uma bênção. Ele teve que sair, mas vai voltar clicando aqui no link para estar conectado com a gente aqui, tá? Enquanto ele vai se restabelecendo aqui, você vai compartilhando, você vai curtindo, você vai escrevendo no nosso sociedade para eu mandar um abraço para você. Participa aí junto com a gente, minha gente. Tem muita gente junto conosco e poucos comentários. É importantíssimo. Escreva aí o que você está achando, o que você está curtindo. O pastor Luiz Leite já está voltando. Daqui a pouquinho ele volta. Ele só vai clicar aqui no link para ele estar retornando novamente. Ele estava com problema aqui na conexão, mas a gente já vai restabelecer em nome do Senhor Jesus. Ora aí também para Deus nos abençoar, né, para dar tudo certo, e daqui a pouquinho ele vai estar voltando. Ele falou uma coisa muito interessante, gente. Ele falou que quando ele era jovem, ele foi num congresso, sem pretensão nenhuma, foi naquele congresso para participar, e lá ele foi confrontado pela palavra do pregador. O pastor que estava ministrando disse, você que está nesse congresso, o que você vai dizer para os seus familiares, o que você vai dizer para o seu pastor quando você voltar? E ali,
aquele que estava de uma forma despretensiosa foi tocado pelo poder do Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele decidiu buscar e orar e pedir perdão a Deus, e o Senhor o encontrou para o ministério. Então, estou falando para alguém que às vezes pensa que porque foi colocado num cargo de liderança, você pensa que foi à toa, alguém que está liderando um GECEL, e você pensa que é porque o pastor não tinha mais ninguém para colocar no seu lugar, não tinha mais ninguém para entrar no seu lugar. Na verdade, o que Deus está fazendo? Deus está te conduzindo. Deus está conduzindo você ao seu propósito. Ao seu propósito. Amém, gente? Deixa eu só aguardar aqui o pastor Luiz Leite. Ele teve um problema na conexão dele lá. A gente vai estar restabelecendo. Enquanto ele não volta, eu vou pedindo que você me ajude aí. Vou pedir para você me ajudar compartilhando, vou pedir para você me ajudar comentando, porque daqui a pouquinho, ele vai estar conosco. O bate-papo está muito bom. Pedi aqui minha assistente, Gisele Andrade, minha esposa, para pegar um copo d'água, minha mulher, a pegar um copo d'água aqui para mim. O meu braço aqui está fazendo carinho nela, para ela poder ir lá na cozinha, pegar água para mim. Opa, pastor Luiz Leite chegou. Chegou, meu pastor. E... Isso. Bota... Isso. Glória a Deus. Eu estava falando aqui para o pessoal. Estamos de volta. Eu estava falando aqui para o pessoal que eu estava pedindo a Gisele para pegar um copo d'água para mim e o meu braço estava assim. Na verdade, eu estava fazendo um carinho no braço dela para ela poder pegar água lá para mim e ela já foi. Mas vamos lá, meu pastor. O senhor pastoreou quantas igrejas e quais foram as igrejas que o senhor pastoreou? Então, vamos lá. A primeira igreja foi Rolim de Moura, em Rondônia. Fiquei lá 5 anos. De lá eu fui transferido para Vila Medeiros, São Paulo, capital, ali na Zona Norte, distrito de Vila Nive. Ali eu fiquei 3 anos apenas. De lá eu fui transferido para Maringá. No primeiro ano eu fui nomeado como SD e no segundo ano foi concílio, eu fui eleito secretário de Finanças, regional de Finanças. Fiquei nessa função lá na terceira região por 16 anos. Foram 8 concílios que eu fui reeleito, né? E fiquei nessa igreja em Maringá durante 11 anos. Foi o período mais longo de pastoreio na mesma igreja, e o distrito de Maringá, um distrito bastante extenso, com igrejas bem distantes, então a gente fazia visita no distrito por blocos, né? Primeiro eu ia para um lado, visitava todas as igrejas daquela região, e depois eu ia para o outro lado. De lá eu vim para o interior de São Paulo, Joanópolis, onde tem o pessoal aí participando. Fiquei 6 anos com os nossos irmãos lá. Um abraço para todo mundo que é de Joanópolis que está aí. Eu não sei se tem alguém de Maringá aí, de Rondônia. E, enfim, e fiquei ali durante 6 anos em Joanópolis. E de lá, então, eu recebi o convite para retornar à primeira região. E vim, então, para a igreja, fui nomeado aqui na primeira região, para a igreja de Duarte da Silveira. Fiquei ali 2 anos e 7 meses, quando, após o Concílio Geral, a Igreja Central de Petrópolis precisou de um novo pastor, e eu fui nomeado, então, e completamos agora em setembro, dia 20 de setembro, completará 5 anos de Central de Petrópolis. Então, o senhor passou por 5 igrejas, é isso? Rondônia? 6 igrejas. Eu estou na 6ª igreja. Está na 6ª igreja. 5 estados do Brasil. Rondônia, São Paulo, Paraná, e Rio de Janeiro. Rondônia, São Paulo,
Paraná, Paraná, quatro estados. Quatro estados. Eu falei 5, mas é 4. Oh, É que glória a São Paulo Deus. foi 2 vezes. São Paulo foi 2 vezes. Vila Medeiros e Joanópolis. Opa. Meu pastor, um dos homens que foram assim, algumas pessoas foram importantes na vida de Moisés, né? Arão foi muito importante na vida de Moisés, Miriam foi muito importante na vida de Moisés, mas um homem que foi importante foi Jetro, né? E tem aquele fato emblemático quando Moisés está muito sobrecarregado, né, julgando as causas do povo, e Jetro dá aquele conselho dele dividir as cargas, dele, né, conceder outros líderes, delegar líderes. E a gente observa que Jetro ele era um mentor, podemos assim dizer, alguém que dava conselhos, né, a Moisés. Quais foram os Jetros da vida do pastor Luiz Leite? Quem foram os mentores do pastor Luiz Leite? Olha, ao longo da nossa vida, não só a vida ministerial, mas a vida, experiência de vida, Deus usa Jetros para cada momento e para cada realidade, né? Então, eu vou te dar nomes, mas eu quero dizer de antemão que os crentes das igrejas que eu pastoreei, em certa forma, eles foram meus Jetros, porque eles me ensinaram o pastoreio com a sua própria vida, né? Então, por exemplo, eu costumo dizer que eu aprendi a orar com a falecida irmã Neide. Neide era uma irmã da igreja em Rolim de Moura, que tinha o hábito de orar às 3 horas da manhã, todos os dias, no templo. E eu soube disso e me senti desafiado. Poxa, eu sou o pastor da igreja e não vou, né? E eu fui para a oração junto com a Neide às 3 horas da manhã, e foi um desafio para mim. E a Neide, com a sua dedicação a Deus, com o seu ministério de intercessão, ela era e foi ao longo de toda a sua vida uma intercessora de fato, de verdade. E na maioria das vezes ela morava vizinha. Eu morava na rua, ela morava na rua São Paulo e eu morava na rua Rio de Janeiro. Era uma quadra, né? E ela morava na face de lá e eu morava na face de cá. E ela, então, tinha um terreno, o terreno da casa dela dava no meu quintal. Então, ela passava pelo quintal, ela não cruzava a rua, pela rua, né? Ela passava por dentro do meu quintal. Isso era pedido nosso mesmo, né? E ela batia na janela do nosso quarto e dizia: pastor, está na hora. Na maioria das vezes, ela me pegava dormindo, quase sempre ela me pegava dormindo. Então, eu ainda ia fazer higiene, eu ainda ia me arrumar e até chegar na igreja. Quando eu chegava lá, Denilson, geralmente a Neide já estava com o seu banco banhado em lágrimas, derramada na presença de Deus. Então, Neide foi o Jetro da oração intercessória na minha vida. Foi o Jetro a minha mentora no que diz respeito à oração. E aprendi muito com essa irmã, com essa família Pires de Oliveira. Aprendi muito com eles. Eu tive, como eu te disse, mentores que me ensinaram a viver em Rondônia, né? Me ensinaram sobre cultivo, me ensinaram o que era café, o que era plantação de milho. Tive vários mentores assim, né? E agora, falando estritamente do ministério, esses 2 personagens que eu já citei atrás foram meus mentores, né? Um deles ainda é vivo, portanto, ainda é meu mentor. O primeiro mentor foi o pastor Moreira. Para a ida ao ministério, ele me orientou até quando me apresentar ou não, porque eu, recém-formado e recém-casado, eu queria me apresentar no mesmo ano.
e o pastor Moreira me abordou e disse: olha, se você se apresentar no mesmo ano, você vai se casar com duas esposas, porque o ministério, né, é alguém que vai demandar tempo e dedicação e amor da sua parte. Então, é melhor que você fique, né, um aninho casado, cultive essa experiência de casado de novo, de recém-casado, e no ano seguinte você se apresenta. Então, ele cuidou muito de mim no início, né? Mas aí veio o ministério, veio a distância, o falecimento dele anos mais tarde, enfim. E o Bispo Elisiário, era pastor Elisiário na ocasião, ele continua sendo meu mentor até hoje. Continua sendo meu mentor até hoje. Ótimo. Quando eu tenho alguma crise existencial, o telefone lá em Belo Horizonte toca. E é bom, né? Os mentores são fundamentais na nossa vida, né? São fundamentais. O senhor estava falando aí dessa irmã Neide, e eu estava pensando aqui, às vezes, o membro, né? A membro ou membro de uma igreja, às vezes eles não têm noção de como eles podem ensinar, muitas vezes, o obreiro, né? O pastor, com a vida, com a dedicação, com comprometimento, né? Às vezes, eles é claro que a tendência, né, é que Deus use o pastor para ensiná-los, mas isso não impede deles também, né, nos ensinar. E eu fiquei muito, muito tocado com essa sua história com a intercessora, a irmã Neide. Ela já é falecida, pastor? Irmã Neide, missionária Neide, mais missionária tarde ela... exatamente, missionária ela Neide. ela é falecida ou não? Ela é falecida. Faleceu agora, recentemente. Poxa, que pena. Meu pastor, o Mar Vermelho, ele é assim, vamos dizer, eu acho que é o ápice, né, podemos assim dizer, do ministério de Moisés. O ministério de Moisés foi recheado de intervenções divinas, sobrenaturais, mas o Mar Vermelho é aquele grande ápice, né? E quando, na época que a Record fez a novela, né, dos 10 Mandamentos, houve uma grande expectativa para o episódio da abertura do Mar Vermelho e como eles fizeram, e aí as pessoas puderam ter um pouco da noção do que foi o Mar Vermelho sendo aberto, porque realmente foi uma coisa extraordinária. E o ministério, ele precisa, né, de ter as intervenções de Deus, aqueles momentos que a gente vê que Deus precisa agir, que se Deus não agir, a gente não tem como. E eu queria que o senhor falasse alguns momentos, um ou mais de momentos em que o senhor viu a intervenção de Deus e o nome do Senhor sendo glorificado no seu ministério. Realmente o Mar Vermelho para Moisés foi o divisor de águas, né? Eu acredito até que esse ditado, essa expressão, ela vem lá do Mar Vermelho mesmo, né? É possível que tenha surgido lá. Foi realmente a transição entre o Egito e a Terra Prometida. É óbvio que eles ficaram 40 anos no deserto, mas eu acredito que o Mar Vermelho é realmente o divisor entre o ontem e o futuro, né? A promessa de Deus. Eu tive alguns divisores de águas, assim, algumas experiências que foram realmente impactantes, né? Isso de oração, né? De orar por uma pessoa e ela ser curada instantaneamente, e se levantar do leito e ir fazer pastel, né? Para a gente foi algo extraordinário. Né? O sujeito estava na cama, convalescendo. Tipo a sogra de Pedro, né? Estava doente, é curado e vai fazer as coisas, vai servir. É igual a sogra de Pedro, né? Jesus curou a dor de cabeça dela e ela foi servi-los, né? Foi o que aconteceu comigo também. O irmãozinho estava doente já há muitos dias e muitas pessoas já tinham ido orar por ele. E eu fui chamado, e antes de ir, eu fui para o quarto
e orei a Deus, porque tinha uma situação entre eu e ele mal resolvida e carecia de um conserto, né? E eu fiquei imaginando que aquela ida lá não era a melhor decisão, né? Nós não estávamos prontos para um concerto ainda. E, entretanto, a esposa dele parece que foi direcionada por Deus, e ele, no começo, eu soube que ele não queria muito que eu fosse, mas no final, devido à dor, devido ao sofrimento, ele cedeu. E eu então fui. Tanto que o filho dele veio me chamar umas 3 vezes antes de eu ir, né? Então eu fui. Quando eu cheguei lá, cheguei com muito temor. E foi exatamente isso que eu estou te dizendo. Eu entrei no quarto, falei, irmão, eu vim orar por você, fiz a oração e eu estava pronto para ir embora, né? Tipo assim, cumpri meu dever aqui, né? Mas, na verdade, Deus reservava para mim e para ele um milagre, né? Ele, Denilson, levantou na hora. Glória a Deus. A dor passou quando a oração, na oração nós dissemos amém. E aí eu agradeci, louvei a Deus com eles e já estava indo embora. Ele falou, não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Nós vamos lá para a cozinha, eu vou fazer pastel. E a gente ficou lá tarde, início da noite, festando, celebrando a Deus pela cura e automaticamente, né, não precisou nenhum pedido de perdão, nem da minha parte, nem da parte dele, porque aquela comunhão na mesa já era a celebração da cura interior também, minha e dele. Foi maravilhoso. Maravilhoso. É algo que eu guardo no coração. Glória a Deus. Outra experiência marcante para mim foi uma experiência de fé pessoal em Deus, né? Eu tenho contado isso com muita regularidade. Quem é membro de igreja que eu pastoreei, que está com a gente, vai ouvir de novo, porque eu recorrentemente conto essa experiência nas minhas pregações, experiência de fé. E como eu te disse, eu vivi em Rondônia e o meu filho nasceu nesse período, né? Eu fiquei lá 5 anos, com 3 anos de casado, a gente teve o Luiz Felipe. Só que Rondônia era muito precário na ocasião a questão da saúde, né? E nós tínhamos vários casos de aberrações, de mulheres, por exemplo, que tinham ido dar à luz e tiveram parte do seu intestino cortado por causa de erro médico. Então, tinha algumas coisas assim que eram absurdas. E aquilo amedrontava muito a gente. E nós fizemos planos de vir para um concílio. Naquela ocasião, o concílio era anual, então todo ano a gente vinha ao Rio de Janeiro, vinha para os concílios, e a previsão para ela ter o bebê era março, o concílio era em janeiro. E aí eu pedi ao bispo para ficar, né, do 7º para o 8º mês, para ficar no Rio até ela dar à luz e a gente poder voltar juntos com o bebê para Rondônia. Foi uma concessão, ele cedeu, só que nesse período de tempo em que a gente estava esperando a data da cesárea, a igreja lá em Rondônia entrou em crise, porque eu havia colocado um presbítero e um diácono na liderança, para eles dividirem a liderança, e eles brigaram nesse período. Eu recebi uma ligação dizendo o seguinte, pastor, se o senhor não vier aqui, quando o senhor chegar, a igreja não existe mais. Era uma igrejinha pequena, eu falei, eu já tinha pouco. Se chegar não ter nenhum, né? E aí eu fiquei numa crise entre ficar aqui e voltar lá. E eu orei muito, pedi graça a Deus, e juntei as moedas de tudo que é lado, e falei, eu vou ter que voltar. E a Laodiceia fez um pedido para mim, olha, tudo bem, vai, volta, faz o que tem que ser feito, mas, por favor, no dia 8 de março de 1990, eu preciso de você aqui. Meu pai está aqui, minha mãe, os pais dela eram vivos, o teu pai e tua mãe estão aqui, mas é muito importante que você esteja aqui na hora de eu dar a luz.
E eu fui com a promessa de voltar, né? Saí do Rio para São Paulo, porque só tinha ônibus em São Paulo para o norte, né, do país, o noroeste, né? Enfim, chegando lá no guichê, eu estava com o hoje Bispo Simvaldo, ele era o SD lá de Rondônia, ele pastoreava Porto Velho, ele estava voltando e ele me assessorou nisso. No caminho fomos juntos. Aliás, eu acho que eu encontrei com ele em São Paulo. E na passagem, no terminal Tietê, na hora que eu estava no guichê para comprar passagem, ele ia até Porto Velho, a capital, ônibus, né? E eu ia até Pimenta Bueno, e dali eu pegaria uma conexão para Rolim de Moura, que era fora da BR. Quando eu cheguei no guichê para comprar passagem, eu ouvi uma voz, não é a voz do ouvido, eu ouvi a voz do coração. Dizia assim, Denilson: compra passagem até a capital, porque você voltará de avião. Eu catei moedas para comprar passagem de ônibus. Como é que eu ia voltar de avião, meu amigo? Aí eu fiquei em crise. É divisão de águas aí. Acredito ou não acredito? É coisa do meu coração ou é coisa de Deus? E assim foi. Eu fui pedir a ele ajuda. Ele tinha condição financeiras, e então ele complementou a passagem que eu ia comprar até Pimenta Bueno, ele completou até Porto Velho. E aí eu fui durante quase 3 dias de viagem, perguntando para Deus no meu coração o que eu ia fazer, né? Quando eu cheguei em Porto Velho, eu logo descobri, porque comecei a perguntar às pessoas, que existia a possibilidade de voar de graça pelo Correio Aéreo Nacional. A FAB, a Força Aérea Brasileira, fazia o Correio Aéreo Nacional. Não sei se faz ainda hoje, mas fazia esse movimento ali na Amazônia, era todo feito pelos aviões da Força Aérea. E eu fui, então, até a base aérea de Porto Velho, procurei saber onde era o CAN, o Correio Aéreo Nacional, e quem é que respondia pelo CAN. Quando eu cheguei na cancela para perguntar na guarita como que eu fazia para encontrar o CAN, o moço chegou um carro na cancela de dentro para fora, para sair. E aí o moço falou assim: o senhor aguarda um minuto, porque o presidente do CAN é esse senhor que está saindo aqui. E aí ele foi lá e conversou com o senhor, né, um militar, e aí ele saiu com o carro e parou na vaga de visitante e ficou dentro do carro esperando. O moço voltou, o soldado voltou, o guarda, e falou: olha, vai lá porque ele vai te esperar, vai conversar com você. Ali eu já vi um milagre, né? Porque eu cheguei no portão, o homem estava saindo, né? E aí eu fui lá conversar com ele, me apresentei, disse que eu era pastor, contei da gravidez, contei da situação da igreja, falei que eu não tinha dinheiro. Eu chorei as minhas lamúrias com ele. Quando eu terminei de falar, ele disse assim: paz do Senhor, pastor. Ô, Eu glória! também sou evangélico. Ele era presbítero da Igreja Presbiteriana em Porto Velho, né? O nome dele é Deus Dedite, tem Deus até no nome, e ele me reservou uma vaga no Correio Aéreo e eu voltei de avião. Glória a Deus! Só que nesse intercurso aí, entre eu estar em Porto Velho, voltar para o interior e ir resolver o problema da igreja, e depois voltar a Porto Velho novamente, aconteceu que ele esqueceu de mim. Quando eu cheguei na véspera do voo, que era o dia 7 de março, a véspera do nascimento do Luiz Felipe. Olha só como que as coisas foram se encaixando, né? Porque a gente não voa quando quer no CAN, a gente voa nas escalas da aeronave, né, do Correio Aéreo. E tinha uma que era dia 7, olha só, é algo de Deus extraordinário. Só que eu cheguei em Porto Velho e fui ver a minha vaga, o meu nome na listagem, isso no aeroporto, tem lá um guichê,
E eu percebi que meu nome não estava. Eu comecei a perguntar às pessoas ali, e aí foi telefonema para cá, ligação para lá, e aí eu consegui, com muito custo, na casa do pastor Simvaldo, conversar com o tenente. E o tenente pediu 1000 desculpas, que ele esqueceu de colocar o meu nome e que ele pouco podia fazer por mim. O que ele poderia fazer por mim é me dizer que eu fosse até o aeroporto às 6 horas da manhã, porque, como são passagens gratuitas, conseguidas, muita gente desiste. E que se houvesse desistência, eu estando lá, eu poderia ser encaixado. Olha só. E eu, na véspera, se eu voltasse de ônibus, não ia dar tempo, e eu ia falhar com a minha palavra com a esposa. Enfim, eu estava vivendo um turbilhão de pensamentos e crise de fé. E aí eu fiz como ele disse. Aquela noite eu não dormi, e o pastor Simvaldo me levou até o aeroporto, e o voo ia sair às 6, eu cheguei às 3 da manhã no aeroporto. Tudo escuro, poucas luzes acesas, pouquíssimas pessoas lá, e ele falou, mas por que a gente vai ficar aqui tão cedo? Eu falei, eu preciso. E aí ele ficou dormindo no carro, porque se eu não conseguisse voar, ele teria que me levar de volta para casa dele, né? Então ele ficou no carro dormindo, eu deixei a minha mala no porta-malas do carro dele e fiquei perambulando, né, no aeroporto até que a luz do correio aéreo acendeu, o guichê do correio aéreo. Eu corri para lá. Nesse momento que acendeu, já era umas 5h30, mais ou menos. O voo estava previsto para 6 horas da manhã e já tinha muita gente nesse horário, e a gente foi tentar ver se ia sobrar uma vaga, e aí tinha mais gente para voar do que vaga, ninguém desistiu. E aí o cabo que atendia ali, ele disse assim, olha, gente, existe uma regra no correio aéreo, na aeronáutica, que o comandante do voo ele tem direito a 2 cadeiras no avião. São pessoas da família que geralmente voam com ele, e essas cadeiras eu não posso preencher. Mas como tem muita gente aqui hoje, eu vou lá conversar com ele. Se ele liberar, amém, né? Tudo bem. Se ele não liberar, por favor, vocês não fiquem chateados comigo. É uma tentativa. Quando ele volta, Denilson, ele volta dizendo que o comandante liberou uma cadeira. Uma cadeira. E nós tínhamos ali mais ou menos umas 30 pessoas. E aí ele virou para nós e disse assim, eu preciso saber qual é a prioridade de vocês. Veja só, eu gritei no meio de todo mundo, meu filho vai nascer! Eu preciso estar lá! E todo mundo que estava ao redor também falava, o governador colocou meu nome aí, eu preciso voar, e cada um contou a sua história, né? Ele levantou as mãos e falou, para. Vocês não entenderam nada, gente. Prioridade para nós militares é patente. Bateu com os 2 dedos no ombro assim, ó. Tem que ter divisa. Quem indicou vocês? Eu gritei. Foi o tenente Deus Dedite, chefe do CAN, do Correio Aéreo Nacional. Ele arregalou o olhão, rapaz. Olhou para mim, na minha cara, e disse, entra, moço. E aí o povo ficou ali chateado, porque ninguém do que eles disseram valeu, né? O meu valeu. Aí ele explicou pro pessoal. Isso aí. Aí o que aconteceu? Ele explicou para eles que, embora o governador fosse mais do que o tenente, mas ele respeitava diretamente a hierarquia imediata, que era o chefe dele, né? O Desdedite era o chefe dele. E por isso a vaga foi para mim. Aí eu corri no carro, peguei a minha mala, acordei o pastor que estava lá dormindo desde as 3 da manhã no carro, e gritava para ele, vou voar, eu vou voar, eu vou voar. Eu voltei
eu voltei, e quando cheguei no Rio de Janeiro, cheguei todo orgulhoso, né? Cheio de pompa. Eu até arrumei a roupa para sair do avião, né? Deus me fez voar. Essa foi, sem dúvida, essa foi, sem dúvida, uma experiência marcante de fé, de dependência de Deus total, né? Poucos homens fizeram, mas Deus fez tudo que falou que ia fazer, né? Eu me lembro sempre que lá na rodoviária do Tietê, no guichê, o Espírito Santo falou: compra até Porto Velho, porque você voltará de avião. E foi Deus, porque os homens falharam. Glória a Deus, glória a Deus. Minha gente, vocês estão nos assistindo aí, eu tenho certeza que vocês estão sendo impactados por essa história, eu tenho certeza que Deus está abençoando vocês. Então, você que está aguardando em Deus, você que tem uma promessa de Deus, não desista, agarre firme a sua fé naquilo que Deus prometeu, porque Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. O senhor estava falando aí, eu estou preparando aqui a música para a gente ouvir, para o senhor beber um pouco d'água. O senhor estava falando aí, eu estava pensando como estava a sua cabeça nesse inteirinho, né? Ou não vai ter voo, aí chega, se eu chega muito cedo, daqui a pouco tem mais gente do que o número de vagas para o voo, e é muita gente com muitos motivos, né? Mas graças a Deus, Deus foi fiel. O pastor Luiz Leite vai beber um pouco d'água agora, para ele poder dar uma descansada. Vou botar uma música aqui. Você que está nos acompanhando, continue compartilhando, continue comentando, continue dando o seu joinha aí, que a gente volta rapidinho. É só o tempo dele beber uma água, a gente também, e a gente volta com mais bate-papo, com resenha com Moisés. Eu sei que tudo podes, meu amado. Nenhum dos teus planos é frustrado. Ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visível acontecer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar. Eu confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. Eu sei que tudo podes, meu amado. Nenhum dos teus planos é frustrado. Ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visão
de lutas e tribulações eu tenho que passar. Te peço forças pra continuar, eu confiar no grande amor que tens pela mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. É isso aí, minha gente. Eu sei que tudo Deus pode fazer, e vocês viram pelo testemunho do pastor Luiz Leite que o nosso Deus, ele pode fazer, ele pode realizar o impossível, o impossível. A música estava tocando aqui, eu estava imaginando aquele montão de gente gritando as suas prioridades, né? Eu preciso ir para sei onde, eu preciso não sei o quê, e o senhor gritando, meu filho vai nascer, meu filho vai nascer. Oh, meu Deus do céu, louvado seja o nome do Senhor, porque eu... Rapaz, olha, esse negócio de fé é uma loucura. É verdade. Ah, meu Deus do céu. O exercício da fé é uma loucura. É verdade, pastor, é verdade. Pastor, eu tenho ainda 3 perguntas para fazer para o senhor. Muita gente está chegando aqui. O Washington Souza, meu amigo. Washington, a gente está ao vivo, sim. Washington, ele estava numa live, rapaz. Ele largou a live lá para vir para cá. Rapaz, o Washington é um amigo de longa data. Chegou mais algumas pessoas aqui. Pastor Rogério Pereira, um abraço, pastor Rogério. Seja bem-vindo. Esse é o homem. Cadê? Mônica Duvalci, Deus te abençoe. Alexandre Jardins. É a ovelha aqui, da Central de Petrópolis. Deus te abençoe. Cadê? Roseli Barcelos, Deus abençoe. Marcelo Santos, Deus abençoe. Deixa eu vir aqui para baixo aqui. É muita gente comentando, graças a Deus, e a gente tem que subir e voltar para poder ver o pessoal. Glórias a Deus. Deus tem abençoado e o pessoal está aqui nos acompanhando. Vamos lá, pastor Luiz Leite. O Moisés, ele, por várias vezes, ele subia ao monte, né, a orar, ficou 40 dias no monte, ele ia para a tenda do encontro, ele tinha momentos com Deus e alguns momentos até que podemos dizer solitários, né? A Bíblia diz que Jesus, por vezes, ele também se afastava para orar, ficava só, né, para poder ter aquele momento com o Pai. E eu quero perguntar para o senhor, ser pastor, muitas vezes, é ser solitário, pastor? Olha, essa pergunta, eu acho que ela tem uma resposta de dupla face. O ministério pastoral, ele nunca é sozinho, sob o ponto de vista de que você se relaciona com as pessoas cotidianamente, né? Diariamente. Ele se torna um tanto solitário quando o pastor ele tem os seus próprios conflitos com a igreja local. As questões ministeriais, tomadas de decisão, né? Você está aí em São Fidélis, começando uma igreja, então você certamente vai passar por momentos solitários, porque é o começo de tudo. Eu vivi isso lá no norte, mas tão logo a igreja começa a gerar seus frutos, seus filhos, a batizar, a gente tem muito o que fazer, né? Então, nós nos tornamos solitários nos nossos problemas, nos nossos conflitos, né? Nem todo crente tem a maturidade de entender que o pastor é um ser humano que está ali à semelhança dele e que precisa
graça de Deus para ser quem é, para fazer o que faz, né? Nem sempre a gente sobe ao púlpito do modo como nós gostaríamos de subir. Muitas vezes a responsabilidade nos coloca ali, mas a vontade seria estar debaixo do cobertor, né, chorando diante de Deus, suas lutas, seus dilemas. Então, nesse sentido, eu acredito que nós somos um tanto solitários, sim, né? Mas nós sempre teremos escapes vindos da parte de Deus. Eu vou contar para você uma experiência que eu vivi na chegada a uma das nossas igrejas. Das igrejas que eu pastorei, o pessoal inclusive está aí, né, nos assistindo. O pastor que saiu, ele não gostou muito de sair de lá, né? E eu cheguei nomeado, então eu não tinha muito o que fazer, eu tinha que ir, né? Tinha que obedecer. Mas foi muito conflituoso, foi muito difícil a transição, né? E foi bastante dolorida, né? A minha chegada e a saída dele, e uma expectativa bastante grande no povo, o que ia acontecer. Tanto, Denilson, que eu não sabia quem da igreja eu poderia me aproximar até para perguntar, escuta, o que vocês estão pensando a respeito disso tudo? Eu me vi em uma situação tão difícil que eu olhava a igreja assim e perguntava para Deus, para quem que eu posso me aproximar, ou de quem eu posso me aproximar e perguntar o que está acontecendo na cabeça deles. Porque no meu interior, eu sabia o que estava acontecendo. Eu estava numa das maiores dificuldades ministeriais que eu havia vivido. Eu nunca tinha tido uma transição, já tinha tido uma outra transição difícil, mas não foi tão difícil quanto essa. E olha que interessante, no final de um culto de domingo, um casal muito simples, eles durante a semana moravam no sítio, não era tão longe, dava para ir a pé, e o final de semana eles vinham para a casinha deles e trabalhavam, estavam construindo a casinha deles, e eles falaram assim, pastor, quando é que o senhor vai lá em casa comer um franguinho? E aí eu perguntei para eles quando que eu poderia ir, né? Eles falaram, a hora que o senhor quiser. Eu falei, eu posso ir essa semana? Eles falaram, pode. É só chegar, né? E aí marcamos o dia e eu fui. Na verdade, Denilson, eu e a minha esposa fomos para lá como um refúgio, porque eu me sentia vigiado, eu me sentia pressionado, eu me sentia sozinho, né? Nós nos sentíamos sozinhos. E aquele casal, eles não estavam nem aí para o que estava acontecendo, eles não perguntavam nada, eles não sabiam de nada, eles estavam com o novo pastor fazendo amizade e falava de tudo, conversava de tudo. Aquilo ali, para mim, foi algo muito especial, muito especial. Você pensa numa casa simples, humilde, que a gente dava querelinha para os patos no quintal, a Laodiceia foi moer milho no moedor para poder alimentar. Ele me levou lá para ver um porquinho que ele estava cevando, porque em dezembro era Natal e ele ia matar o porquinho. Era um sítio. Eu fui para o sítio, mas aquilo ali Deus usou para aliviar a minha alma e me dar uma perspectiva de que nem todos estavam vivendo exatamente aquilo que eu estava vivendo, e aquilo ali me abriu um leque, né? Que eu deveria esperar, dar tempo ao tempo, que existiam pessoas que estavam vivendo o novo tempo, que era receber um novo pastor, ele me convidou para estar com ele, então aquilo ali foi como que eu vou te dizer, foi essa questão de abertura, de não me sentir sozinho mais, né? De não me sentir isolado mais.
Deus usou aquele casal simples de tudo para mostrar para mim que eu tinha um espaço naquele lugar, que tinha um lugar para mim, né, naquela igreja, naquela comunidade, junto àquele povo, né, e ele todas as vezes depois desse nosso primeiro encontro, ele no final de cada culto ele dizia: quando é que o senhor vai voltar? E a experiência de ser É isso aí. Deus cria situações para te aproximar, para fazer um chamego. Para fazer um cafunézinho, né? Sim. Glória a Deus. Pastor. E às vezes quem está sendo usado por Deus não sabe que está, para nos abençoar. Né? É verdade. Meu pastor, Moisés, ele, ao longo da trajetória, né, da travessia, né, pelo deserto, ele sempre teve ao lado o assistente, né, o assessor, que foi Josué, e a gente vê que Moisés, de uma certa forma, mentoreou Josué. Esse é o Resenha com Moisés, e para cada Moisés eu estou pedindo isso, porque tem muita gente que está nos acompanhando, né, que são pastores jovens, muita gente está nos acompanhando, é aspirante, muita gente está acompanhando a gente, é seminarista. Eu estou fazendo um bate-papo com Timóteos, né, toda sexta-feira, e aí alguns vêm para cá para assistir, outros assistem depois, não pode assistir ao vivo, e eu queria que o senhor, que é o Moisés da noite de hoje, desse 3 conselhos para os Josués que estão nos assistindo agora. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Eu vou falar para os Timóteos. Não, o senhor vai falar para os Josués. Para os Josués. Isso. 3 conselhos para os Josués que estão assistindo. Porque tem muita gente que está no seminário, que está nos acompanhando, tem muita gente que é pastor jovem, tem muita gente que é aspirante, tem muita gente que ainda não está no ministério, mas de uma certa forma exerce liderança, e eu queria que o senhor aconselhasse o pessoal. Tá, então eu vou começar com o capítulo 1 de Josué, né? Quando Deus ele diz para Josué: não temas, né, que eu sou contigo, eu penso que Josué ele estava vivendo a crise do chamado, né? A crise de ter que ser com ele agora, né? Não tinha para quem olhar ao lado e dizer: Senhor, leva esse aqui, né? E me deixa sozinho aqui. Aquela palavra de Deus é uma palavra de encorajamento, né? Encorajamento. Aprenda tudo o que você puder aprender com os seus mentores. Tenha mentores. Os mentores não são muitos, mas eles sempre estarão no caminho. Deus sempre vai levantar alguém para ser útil e te apoiar no momento em que for crucial o conselho, o abraço amigo, o apoio. Deus sempre vai levantar alguém. E aprenda com a observação, aprenda com a companhia. Eu vou falar a minha experiência. A gente sai do seminário achando que nós vamos pastorear a igreja e que tudo vai dar certo, porque nós sabemos como fazer a coisa, né? A gente sai com teologia, a gente sai com afã, com vontade, com garra, né? Eu cheguei em Rondônia com garra, com vontade de fazer, de realizar. Mas as coisas não são bem assim, né? Elas não acontecem no nosso tempo e nem com a nossa força. Então, o caminhar ministerial é um caminhar de aprendizado com outros, o que é depender de Deus ministerialmente. É uma caminhada com a observação, aqueles que estão no caminho na nossa frente, né, com os Moisés. Quer dizer, Josué esteve com Moisés durante todo o período que Moisés atravessou o deserto, né? E ele foi selecionado ainda bem novo, e Moisés chamou-o para estar com ele. A gente lê isso, acho que em Números, enfim, Números 18, se não me engano. E ele foi
aprendendo, né? Quando chegou a hora, ele teve medo, natural, né? O medo de tocar sozinho agora o barco, né? Mas ele estava preparado. Ele estava preparado. Deus não poderia chamar nenhum outro que não fosse Josué. Josué esteve com Moisés em todo o tempo em que Moisés exerceu o seu ministério. Então, isso aqui é uma lição para mim, é uma lição para nós todos, né? Estejamos ao lado do líder, estejamos ao lado daquele que Deus colocou na liderança, apoiemos o líder nas suas crises, nos seus acertos, inclusive nos seus erros, nas suas limitações, porque todos nós as temos, né? Todos nós as temos. Por exemplo, eu citei aqui 2 mentores, um dele é vivo, vou poupá-lo, né? Eu vou falar só do que já faleceu. Eu posso citar aqui 3, 4 características negativas naquele que foi o meu primeiro mentor, né? Mas o que eu aprendi com ele, eu não consigo contar nos dedos. Eu aprendi muito mais do que eu posso hoje citar que foram falhas, né? E que nenhuma dessas falhas foi falha de caráter ou foi falha de ser um bom líder. Foi falhas humanas. Nós as temos, né? E nós vamos falhar. Então, eu diria isso. Primeiro, absorva tudo que você puder absorver ao lado daquele que Deus colocou como líder na sua vida hoje, né? Com todas as suas falhas, com todos os seus erros. Aprenda tudo que você puder aprender. Se puder encostar o ouvido na hora que ele estiver orando, ouça até a oração dele. Né? Ouça até a oração dele. Para se aprender, né? Aprender com os gemidos, aprender com os sussurros, aprender com os silêncios, né? Porque muitas vezes a gente vai para o joelho e a única coisa que a gente tem é o silêncio, né? Enfim, aprenda todas as coisas. E quando for fazer, né, aprenda a depender de Deus, porque, em última instância, quem faz é Deus e é seu Espírito Santo. Uau, depender de Deus. O senhor está falando aí, eu estou escrevendo aqui, deixa eu só recapitular. Minha gente, eu falei aqui que muitas pessoas, aspirantes, estão assistindo, né, seminaristas e tal, e aí as ovelhas se manifestaram. Tem ovelhas aqui também. Você que é ovelha, que está assistindo, né? Você é um líder, né? Você pode ser um líder na sua atividade profissional, você é um líder, né? Como marido, como esposa, como filho, né? Líder da sua própria vida. Então, os conselhos que o pastor Luiz Leite está dando aqui, ele está falando de Josué, mas você pode aplicar na sua liderança em todos os níveis. Por exemplo, ele disse, tenha mentores. Você pode ter mentores se você está no ministério, você pode ter mentores na sua vida profissional, você pode ter mentores para ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um pai melhor. Então, tenha mentores. Esse é o primeiro conselho. O segundo conselho, cadê? Esteja ao lado do líder e apoiem esse líder. As suas qualidades, as suas mazelas, os seus momentos de crise, as suas conquistas. Esteja ao lado do líder, esteja ao lado daquele que está à sua frente, daquele que tem a visão, daquele que está tocando o barco. E o terceiro, dependa de Deus. Dependa de Deus para pastorear, dependa de Deus para trabalhar, dependa de Deus para negociar, para comprar, para vender, para fechar negócio, para fechar contratos. Dependa de Deus, em nome de Jesus. Pastor, glórias a Deus, está tudo anotadinho aqui. Você que não pegou o pastor falando, eu te aconselho a assistir de novo essa live. Vai valer muito a pena, vale muito a pena você assistir de novo, porque vai ser uma bênção para você. Chegamos na última pergunta, pastor. Poxa, está tão bom. Deixa eu ver, eu falei para o senhor que a gente ia ir no máximo 9h30, já são 9h30, nem pareceu. Passou muito rápido. Passou rápido. Eu acho que eu estou falando muito. Nada, meu pastor, nada. Porque quando a gente foi conversando, o senhor foi falando, a gente foi ouvindo, foi aprendendo, foi compartilhando aqui com o pessoal. Aí agora que eu olhei, bang, 9h30. Olha só, que coisa. Quero
agradecer o Diego Pontes, que aqui sistematizou o conselho para Joés aqui nos comentários. Diego Pontes, Deus te abençoe. Obrigado aí, você está nos ajudando. Deixa eu fazer a última pergunta aqui para o senhor. Moisés, ele subiu, né, na parte final da trajetória, né, Josué já estava empossado, todo mundo já sabia que o Josué seria o substituto. Deus chama Moisés para o monte, e quando ele chega no monte, Deus dá uma visão panorâmica para Moisés da terra prometida, dá uma visão panorâmica de Canaã. Moisés consegue enxergar a terra que seria conquistada por Josué. E aí eu queria saber do senhor, né, hoje, na condição estatutária de hoje, o pastor jubila com 70 anos. Então, quando chegar o seu tempo de jubilar, que o senhor entrar pelo centro de convenções com a sua esposa, né, as ovelhas lá homenageando o senhor, sua história aparecendo no telão lá na frente, quando o senhor olhar para trás, para toda a trajetória ministerial que o senhor teve, como que o senhor quer que as pessoas lembrem do senhor? Como que o senhor quer que as ovelhas, as pessoas que teve um contato com o seu ministério, lembrem do pastor Luiz Leite? Aí você machuca, né, rapaz? Você machuca. Essa é uma pergunta fácil, mas que emociona. É fácil de responder, mas que emociona. Eu vou citar Eugene Peterson. Ele disse num de seus livros que o papel do pastor é viver Jesus no meio das suas ovelhas. É viver de tal modo que as pessoas entendam que a paixão da vida dele é o Senhor Jesus e cumprir o chamado que o Senhor Jesus lhe deu. E eu espero que as minhas ovelhas, desde lá de Rolim de Moura, se é que tem alguém de lá assistindo, porque eu tenho gente na minha lista de transmissão que é de lá, e eu mandei o link, né? De repente tem alguém aí assistindo. Até os que são hoje, tipo a Mônica, o Diego, né? Se eu encerrar a carreira e entrar pelos corredores do centro de convenções, né? Como você aí prefigurou, e as pessoas que estiverem ali disserem, ali vai um crente de verdade, eu fiz o meu papel. Uau! Glória a Deus! Glórias a Deus! Glórias a Deus, pastor! Glórias a Deus! Eu quero ser uma pessoa apaixonada por Jesus até o final. Eu quero viver Jesus. Glórias é só a isso Deus. que eu quero. Glórias a Deus. Minha gente, olha, você que está chegando agora no finalzinho, vale muito a pena você assistir depois. Mesmo que você chegou agora, estava no trabalho, estava no trânsito, você que mora numa cidade que já flexibilizou, estava no trânsito, estava no ônibus, no metrô, no trem, no BRT, enfim, onde você estava, pôde assistir agora essa parte final, eu quero te aconselhar a você reservar um tempo para assistir de novo, vai ficar guardado aqui na minha página do Facebook, Denilson Andrade Oficial, e depois, posteriormente, estará também no meu canal no YouTube, Denilson Andrade. Pastor, suas considerações finais para a gente encerrar essa resenha. Eu quero dar um beijo nessa testa larga que você tem. Te agradecer o convite, né? Foi uma experiência, para mim, maravilhosa estar com você aqui. A forma como você me chamou e me instruiu para esse momento. Quero te agradecer o apoio, o convite, enfim, e dar um beijo em todo mundo que esteve com a gente, que está com a gente até agora, e agradecer a Deus e desejar a você, pastor Denilson, sucesso na tua caminhada. Você está aí na sua segunda igreja, né? Você começou a igreja lá em Araruama. Na verdade, é a terceira, pastor. É a terceira. Terceira igreja? Ah, tá. Terceira. Desculpa. Então, Araruama, né? E agora você está aí abrindo a igreja em São Fidélis, começando do zero. Eu quero te desejar todo o sucesso do mundo, amém? Que você seja feliz na tua jornada junto com a sua esposa. E tudo de bom para você. E tudo de bom para todos os nossos queridos que estão com a gente até agora. Um abração.
muito obrigado mesmo. Eu fiquei muito feliz, né, quando o senhor aceitou o convite, fiquei muito feliz da sua disponibilidade, fiquei muito feliz por o senhor estar sempre solícito, muito obrigado mesmo. Foi um bate-papo maravilhoso. Eu queria poder ter mais 2 horas para poder bater esse papo com o senhor, porque foi muito bom, mas muito bom mesmo. E eu tenho certeza que todo mundo que acompanhou também gostou. Quero mandar um abraço. Pode falar, desculpa. Não, espero que sim, espero que eles tenham gostado. Eu gostei muito. Quero mandar um abraço para todo mundo aqui. Tem um irmão chamado Eduardo Adriana Ramos. Ele botou aqui, testa larga, só fala quem entende do assunto. É minha ovelha aqui. O pastor Rogério está botando 2 carecas se entendendo. Eles não sabem que isso aqui é moda, né, pastor? Isso aqui é estilo. Ser careca e ser estilo. Moda. Pessoal, o Eduardo também é suspeito. Pessoal que está nos acompanhando até agora, muito obrigado. Você que chegou no início, você que chegou no meio, você que chegou na parte final, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado porque você compartilhou, muito obrigado porque você comentou. Pastor Luiz Leite, mais uma vez, continue o Senhor abençoando sua vida, seu ministério, sua família, sua esposa, toda a sua trajetória, a Igreja Central lá de Petrópolis, que as chuvas de bênção continuem sendo derramadas sobre a vida do Senhor. Minha gente, um beijo, Deus abençoe vocês, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o Brasil. Até a próxima, querendo Deus, e nunca se esqueça, tem providência de Deus para você. Pastor, obrigado, um abraço.